Meu nome é Nathan Carter, e se alguém tivesse me contado que tudo isso terminaria em humilhação e redenção, eu teria duvidado. Não porque me achasse especial, mas porque eu sempre fui o cara que passava despercebido. Sempre fui o tipo de homem que amava demais, sem ser amado de volta. Discreto, calado, fiel até o osso. Um desses caras que você não repara na rua. E talvez por isso, Ashley nunca me enxergou de verdade. Mesmo quando dizia que me amava. Mesmo quando dormia comigo. A gente se conheceu na faculdade. Eu cursava administração. Ela fazia publicidade. Ashley era o tipo de garota que você sentia entrar num ambiente antes de vê-la. Linda, confiante, olhar afiado e um sorriso que parecia moldado sob medida para fazer homens se perderem. Eu me apaixonei na primeira semana. Ela levou um semestre inteiro para notar que eu existia. Mas quando notou, começou a me usar como escada emocional. Eu era o cara que dava colo quando os babacas quebravam o coração dela. Eu era o amigo legal, o cara confiável, o cara seguro. E um dia, ela resolveu me dar uma chance. Durante 2 anos, achei que estava vivendo um sonho. Era eu e ela contra o mundo. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite corria para o apartamento dela com sushi barato e filmes antigos. Ashley dizia que amava isso em mim. Meu jeito simples, minha lealdade, meu carinho. Mas com o tempo, o simples virou entediante, o leal virou previsível, o carinho virou pegajoso. Eu sentia cada beijo mais frio, cada toque mais mecânico, cada eu te amo, dito sem alma. Até que ele apareceu. Brian Monroe, modelo, influencer fitness, consultor de imagem. Um verdadeiro clichê de beleza superficial, mas com um diferencial fatal. Ele era bonito demais para o ego de Ashley resistir. Eu o conheci na pior noite da minha vida. Era aniversário da Ashley. Fiz um jantar no meu pequeno apartamento. Velas, vinho, música ambiente, tudo que eu podia bancar com meu salário de analista júnior. Ela apareceu com um vestido curto demais e o celular grudado na mão, rindo com alguém. Não demorou para eu ver a foto dele no fundo da tela, o nome piscando com emojis. Ela me abraçou frio, comeu pouco e no meio do jantar disse: Nathan, acho que a gente precisa conversar. Pausa. Silêncio. Eu sabia. O mundo inteiro sabia. Faltava ela ter coragem de verbalizar. Eu gosto de você, mas você gosta mais dele, né? Cortei. Ela baixou os olhos. Não negou. Desculpa, Nathan. Você é incrível. Só que eu preciso de mais. Mais? Ela queria mais, mais luxo, mais status, mais Instagram. E eu era pouco. Eu era invisível. Eu era só amor. Ela saiu naquela noite, com o vestido curto, o salto alto e o coração vazio. E eu fiquei ali, na sala escura, com as velas ainda acesas, com a comida esfriando e com o som de uma música romântica que agora parecia zombar de mim. Ashley sumiu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. E nas semanas seguintes, ela apareceu nas redes sorrindo ao lado de Brian. Viagens, restaurantes caros, pousadas no interior, sorrisos falsos de casal perfeito. Mas algo dentro de mim mudou. Não era raiva, não era mágoa, era fome. Fome de me encontrar, fome de me reconstruir. E talvez de assistir o mundo girar, bem na frente dos olhos dela. E girou. Mas não como ela esperava. Depois da última noite com Ashley, minha alma parecia em ruínas. Mas meu orgulho começou a despertar. Pela primeira vez, entendi que amar alguém, mais do que a si mesmo, é um ato de suicídio emocional. E eu estava cansado de morrer por dentro. Passei semanas em silêncio. Apaguei nossas fotos. Tirei o nome dela do Wi-Fi. Queimei aquela camisa que ela amava. E fui embora. Não do bairro, nem da cidade, mas do homem que eu era. Comecei a trabalhar mais.
Dobrei meus turnos. Entrei num MBA à noite. Cortei todos os gastos supérfluos. Abandonei amigos que não me faziam crescer. Nada de baladas. Nada de distrações. Era só eu, meus livros, meus planos e um novo reflexo no espelho. O Nathan, emocionalmente dependente, morreu. E um novo homem começou a surgir das cinzas. Em 2 anos, fui promovido 3 vezes. Abri minha própria consultoria. Troquei o carro velho por um elétrico silencioso e elegante. Mudei de apartamento. Agora um loft com vista para o parque. E mais importante, aprendi a andar sozinho. Já não pensava nela todos os dias. Mas às vezes, nas madrugadas frias, a imagem de Ashley surgia como um espinho no peito. E foi numa dessas noites, um sábado qualquer, que o destino me mostrou o que eu jamais esperei. Estava jantando com um cliente em um restaurante sofisticado, quando uma voz familiar surgiu logo atrás de mim. Nathan, virei devagar. Era ela, Ashley. Os olhos arregalados, o cabelo tingido de loiro platinado, as olheiras mal disfarçadas, um salto barato, uma blusa de seda falsificada e aquele sorriso forçado, tentando recriar o charme de antigamente. Nossa, quanto tempo! É, bastante. E aquele sorriso forçado, tentando recriar o charme de antigamente. Nossa, quanto tempo! É, bastante. Ela olhou para meu blazer, meu relógio, minha postura, olhou para o cliente ao meu lado, um empresário italiano, e hesitou. Você tá diferente. E você, igualzinha. Respondi, sem ironia. Ela engoliu seco e foi direta. Escuta, você tem um minutinho depois? Eu sabia o que vinha. Claro que sabia. Ashley era previsível demais para me surpreender agora. Terminamos o jantar, me despedi do cliente com um aperto de mão e fui até a calçada, onde ela me esperava de braços cruzados. Como você tá, Nathan? Melhor que antes. E você? Ah, tentando. As coisas ficaram meio difíceis, sabe? Ela começou a desfiar uma história triste. Brian a traiu. 3 vezes. Mentiu. Usou o nome dela para abrir uma conta e fazer empréstimos. Pegou dinheiro emprestado com os pais dela e sumiu. E quando ela mais precisou, ele bloqueou tudo. Até o número. Mas o pior? Ela ainda pagava as parcelas do carro que ele levava para os encontros com outras mulheres. Eu fui uma idiota, ela disse. Você foi ambiciosa, corrigi. E isso tem um preço. Ela chorou. Ali mesmo, na calçada fria, e como nos velhos tempos, tentou encostar a cabeça no meu ombro. Mas dessa vez, eu dei um passo atrás. Por favor, ela implorou. Eu tô sozinha, e você foi o único que me amou de verdade. Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que antes me faziam esquecer do mundo. E respondi com a frieza de quem morreu, e voltou mais forte. Não é que você me perdeu, é que agora você me vê. Ela tentou sorrir, nervosa. Você pode me ajudar com uma coisa? É só uma quantia pequena. Amanhã eu te devolvo, juro. Só preciso resolver uma conta urgente. Claro, disse pegando o celular. Ela sorriu, aliviada. Te passo a chave Pix? Não precisa, respondi. Digitei no aplicativo, fiz uma transferência simbólica. 1 centavo. Ela olhou a notificação. Depois me olhou, confusa. É sério isso? É tudo que você vale hoje na minha vida. Dei as costas, entrei no carro e fui embora. Pela primeira vez, com a sensação de que finalmente era eu quem estava no controle da história. Depois daquela noite, algo dentro de mim se encerrou de vez. Não havia mais dor, não havia mais raiva. Só havia paz. A paz de saber que eu não precisava provar nada. A paz de ter assistido o mundo dar voltas enquanto eu me tornava tudo aquilo que um dia sonhei ser. E mais. Ashley sumiu da minha vida. Mas o mundo era pequeno demais
para que ela sumisse das redes. E de vez em quando, as sombras do passado voltavam em notificações inesperadas. Vi stories dela trabalhando como vendedora em uma loja de sapatos de luxo que jamais poderia pagar. Postagens com legendas tristes, músicas melancólicas e frases motivacionais baratas. E, de vez em quando, comentários de homens anônimos tentando flertar, sem retorno. A mulher que antes era cortejada por todos, agora vivia de lembranças recicladas. E eu crescia. Minha consultoria já atendia grandes marcas. Recebi convites para palestrar em eventos empresariais. Meu nome começou a circular em rodas de influência. Fiz parcerias com investidores. Conheci mulheres incríveis, elegantes, maduras, o oposto de tudo que Ashley representava. Mas, curiosamente, foi uma mulher em especial que reacendeu minha capacidade de sorrir de verdade. Camila Thompson, advogada, empreendedora, segura de si. A conheci numa conferência em San Diego. Ela estava palestrando sobre ética empresarial, inteligente, direta e com um humor ácido que me intrigou desde o primeiro minuto. Começamos a conversar no coquetel do evento, uma troca leve, madura, sem pressa. Diferente de tudo que eu havia experimentado. Com ela, não havia jogos, não havia manipulação, não havia pedidos de ajuda disfarçados de carência emocional. Camila me enxergava, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu construí. 3 meses depois, estávamos juntos oficialmente. Era um novo capítulo da minha vida. Onde eu deixava de ser o cara que sofre e passava a ser o homem que constrói. Com ela, aprendi que amar não é se anular, é se somar. E pela primeira vez, me senti inteiro ao lado de alguém. Até que o improvável aconteceu. Era uma tarde qualquer. Camila e eu estávamos em um brunch com amigos, num rooftop elegante. Quando de repente, uma funcionária do restaurante se aproximou da nossa mesa. Tímida, desgastada. Ashley vestia um uniforme apertado demais, com maquiagem borrada e um crachá pendurado no peito. Ela congelou quando me viu, e por um momento, eu vi nos olhos dela a dor de 100 lembranças. Boa tarde, posso anotar o pedido? Camila, sem saber de nada, respondeu gentilmente. Eu mantive o olhar firme. Ashley, trêmula, mal conseguia anotar as palavras. Suas mãos estavam frias, sua voz embargada. Ela nos serviu, sem conseguir encarar. E no final, antes de sair, deixou um guardanapo dobrado ao lado do meu prato. Esperei Camila ir ao banheiro para abrir. Lá dentro, rabiscado à caneta, estava escrito. Lá dentro, rabiscado à caneta, estava escrito: Me perdoa, eu era cega. Você era o certo. Eu só percebi tarde demais. Dobrei o papel. Guardei na carteira. Não porque significasse algo, mas porque ali estava a prova definitiva. Eu venci. Não porque me tornei rico, mas porque me tornei inalcançável para quem antes me desprezou. E naquele dia, quando Camila voltou à mesa sorrindo, eu decidi nunca mais olhar para trás. O tempo tem um jeito estranho de devolver tudo. Não na hora que a gente quer, mas no momento exato em que tudo faz sentido. Depois daquele encontro silencioso no restaurante, nunca mais vi Ashley pessoalmente. Mas a presença dela começou a rondar minha vida como um fantasma faminto. Mensagens anônimas, pedidos de amizade com perfis estranhos, curtidas em publicações antigas, visualizações em stories que nem tinham a ver comigo. Era como se ela estivesse sempre ali, observando, esperando, sofrendo em silêncio. Eu segui minha vida, mais forte, mais seletivo, mais preparado. Com Camila, construí um relacionamento verdadeiro. Tivemos nossas discussões, nossas diferenças, como qualquer casal maduro. Mas havia algo que nunca existiu entre Ashley e eu: respeito mútuo. Camila não precisava que eu provasse meu valor. Ela via. E eu não precisava consertá-la.
salvá-la, sustentá-la. Ela caminhava ao meu lado, não nos meus ombros. Mas por dentro, uma parte de mim ainda sentia o peso do passado. Não pelo amor que acabou, mas pelo homem que eu fui. Por todos os dias em que me humilhei. Por todos os silêncios que engoli. Por todos os momentos em que aceitei ser plano B. E talvez por isso aceitei uma última mensagem. Era um e-mail, longo, sem pontuação correta. Escrito entre lágrimas, eu imagino. Ashley dizia estar morando com os pais novamente. Tinha sido demitida, estava cheia de dívidas. Brian tinha reaparecido, apenas para vender um curso online e desaparecer de novo. Ela confessava que havia feito tudo errado, que queria voltar no tempo, que me amava, que sonhava comigo. No fim do e-mail, um pedido. Podemos tomar um café? Só para conversar. Sem segundas intenções. Eu juro. Fiquei com o cursor sobre o botão Responder, por minutos. Depois, fechei a aba e nunca mais abri. Alguns meses depois, fui convidado para dar uma palestra na universidade onde tudo começou. O mesmo lugar onde conheci Ashley. Onde fui invisível. Onde fui descartável. Dessa vez, voltei como autoridade. Fui recebido como referência. Estava no palco, com dezenas de jovens me ouvindo em silêncio. E no meio da plateia, alguém me observava. Ashley, sentada na última fileira, com os olhos vermelhos. Sozinha, sem maquiagem, sem pose, sem ninguém. Nos encaramos por 5 segundos eternos. E depois, eu continuei falando. Sem interromper, sem tremer, sem hesitar. Ela não era mais um capítulo da minha vida. Era só rodapé. Ao final da palestra, fui cercado por estudantes querendo tirar foto, fazer perguntas, pedir dicas. Ashley havia sumido. E naquele momento, pela primeira vez, entendi o que é ser realmente livre. Não ter mais ódio, não ter mais dor e não sentir mais nada. Era o fim. O fim dela dentro de mim. Os meses passaram como páginas viradas num livro que já conhecemos de cor. A diferença é que agora era eu quem escrevia a história. Eu não era mais o Nathan que chorava por mensagens não respondidas. Eu não era mais o cara que pedia explicações, que implorava amor, que aceitava migalhas. Eu era outro. E ser outro muda tudo. Me tornei mentor de jovens empreendedores. Viajei o país dando palestras. Fundei uma ONG para jovens carentes que queriam empreender. Ganhei prêmios, convites, respeito. E ao meu lado, Camila, minha parceira, minha base, meu amor sem trauma. Numa tarde de sábado, decidimos fazer uma limpa nos armários. Era uma daquelas atividades comuns, mas que revelam mais do que parecem. Entre caixas e pastas antigas, encontrei minha velha carteira. Dentro dela, o guardanapo. A mensagem de Ashley. Li uma última vez, suspirei e queimei ali mesmo, na varanda, com um isqueiro de prata. Cinzas voaram pelo vento. Com elas, tudo o que um dia eu fui com ela. Naquela noite, preparei um jantar. Fiz um brinde com Camila. E agradeci, não a Ashley, mas a mim mesmo, por ter sobrevivido, por ter resistido, por não ter me tornado amargo. Porque a verdade é simples e dolorosa. Às vezes, a pessoa que mais te destrói é a mesma que te transforma. Ashley me destruiu, mas foi através da destruição que encontrei quem eu era de verdade. Ela me trocou por um bonitão, e ele a trocou por dinheiro. Mas eu me troquei por alguém melhor. E essa foi a escolha mais cara que ela nunca vai conseguir pagar. Se você já foi trocado, desprezado, humilhado, saiba, o mundo gira. E quando você decide crescer, melhorar e seguir, você não apenas se vinga, você se liberta. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Aqui, cada roteiro é feito para te lembrar de uma coisa. A dor que você sente hoje pode ser o poder que vai te guiar amanhã.